lá em compartilhar hoje uma vivência que eu tive com uma paciente que me trouxe uns insights bem legais. Ela tem feito facelift, a gente fez barras durante um tempo, ano passado, e aí desde o final do ano a gente resolveu fazer umas sessões de facelift e já tem ajudado muito, assim, de uma mudança desde quando ela chegou, assim, de uma percepção dela com relação ao corpo, a se permitir algumas coisas com relação à autoestima, à autoconfiança, tem ajudado muito. E hoje ela chegou com o rosto meio inchado. Ela falou que deve ser um processo alérgico, alguma coisa assim. O olho dela estava meio inchado. E a percepção que eu tive de cara era, quando você olhava, quando eu percebi, né? Não sei se as pessoas percebiam isso, mas a percepção da energia que eu vi é como se o corpo tivesse apanhado. Levado um soco no olho, assim. Era essa percepção. Enfim, aí eu peguei minha apostila, tem pouco tempo que eu fiz o processo de curso de corpos, a gente aprende vários processos corporais para o corpo e percebi ali a energia. E a gente foi fazer um processo para o corpo que chama Corrigindo a Visão. Eu até pensei num outro processo, que chama Soma Zero de Trauma. Mas aí quando eu fui ver, eu fui direcionada para o Corrigindo a Visão. E a gente fez esse Corrigindo a Visão. E a gente ativou algumas energias. Enquanto a gente estava ali, né, aplicando esse processo, teve uma hora mais pro final da sessão, assim, do atendimento, eu escutei o corpo dela dizer, sabe? Eu escutei. É como se fosse uma frase. Assim como às vezes eu percebo uma energia durante as outras sessões, nas barras, ou até no Theta Healing, como se escutasse uma voz. Eu escutei uma voz do corpo dela dizer, eu não aguento mais apanhar. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, sabe? Assim, era uma coisa até que eu nunca tinha parado para pensar na realidade, quanto a gente sacaneia o nosso corpo, né? Assim, às vezes, se é um processo congênito, se a gente, por exemplo, nasceu com uma dificuldade motora, alguma coisa assim, que já nasceu assim, esse corpo que vem com a gente, ele escolheu, né, ele escolheu ser um canal para você dessa forma e expandir a partir daí. Se você já nasceu com uma dificuldade, sei lá, sem um dedo do pé, né, ou com uma paralisia no pé, já nasceu assim, o corpo já escolheu vir para essa realidade a partir dessa energia, e a partir desse lugar você se expande, né, e amplia a percepção em relação com esse corpo, inclusive. Mas e quando o nosso corpo realmente ele vem meio inteiro, e a gente começa, quantas escolhas a gente vai colocando no nosso corpo, somando no nosso corpo, para adoecer esse corpo, desconectar daquilo que ele veio para ser em essência. Eu vi muito nítido e claro isso, né? E aí a gente ficou pensando assim, aquelas ideias que a gente tem kármica, né? De que a gente tem que sofrer. É meio uma viagem, meio de louca, falou também que a gente não é todo mundo que escuta essas conversas, porque assim, eu não acho que a gente tá pirando. Mas meio isso que veio, assim. É como se esse corpo que estivesse ali com ela, estivesse dizendo assim, olha, você pode até ter crenças e percepções de que você tem que sofrer por outras vidas, ou que você sofre consequências de vivências, movimentos e escolhas que você viveu numa outra vida, mas eu não tô afim mais disso, eu não tô afim disso, eu não escolhi vir aqui pra sofrer, né? Porque é um corpo perfeito, um corpo tá ali, perfeito, que eu digo assim, não tem nenhuma disfunção física, ele nasceu inteiro ali. Então é como qualquer processo que está adoecendo esse corpo e desregulando esse corpo no processo dela, é um ponto de vista, né? É alguma percepção da alma, do interior dela, desse mental que está criando e projetando isso pro corpo. E é muito legal que ficou muito visível o corpo dizer, eu tô cansada de sofrer, eu não tô afim, eu não escolho sofrer. A escolha de sofrer é uma percepção anterior dela, entende? Isso pode ou não fazer sentido para você, mas o convite que eu quero fazer e que eu venho de reflexão é meio isso, assim, o que eu posso fazer de reflexão para você quanta escolha você tem dado para o seu corpo para ele ser aquilo que ele veio ser. Quantas limitações a gente não está impondo para o nosso corpo porque a gente acredita que tem que ser assim e obriga o corpo a se tornar limitado. E se o nosso corpo não tem a limitação que a gente acredita que tenha? Quantas coisas, quantas potencialidades a gente vai começar a criar na nossa vida se a gente reconhecer que nós temos feito escolhas para o nosso corpo que às vezes ele nem está a fim de fazer. Então fica um pouco nessa pergunta, observa aí, se tiver alguma ideia e quiser trazer alguma
um insight que você teve, coloca aqui que eu vou achar legal de observar e de saber que você está pensando um pouco sobre isso. Então é isso, gratidão e até o próximo encontro.